tema da mensagem essa noite é: Obrigado, Senhor, pelo ano de 2016. Mais um ano está passando. Daqui a pouco nós já projetaremos o ano de 2017. 2017, né? Porém, antes eu quero olhar um pouquinho para o ano de 2016. Olhar com um olhar de gratidão. Vocês já ouviram aquela história de um certo homem que ele encontrou-se com um amigo e era um grande e reconhecido poeta, e ele pediu o seguinte para esse amigo, ele disse assim: olá, meu amigo, que bom encontrá-lo. Vou vender meu sítio e que você conhece tão bem. Poderia redigir para mim um anúncio do jornal? E o poeta então apanhou o papel e escreveu assim, para vender: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Daí ele falou assim: ficou ótimo, meu amigo, né? Eu sabia que ninguém poderia fazer um anúncio melhor que você, viu? Muito obrigado, né? E meses depois os dois se encontraram e o poeta perguntou se ele havia conseguido vender o sítio, né? E ele disse assim: nem pensei mais nisso. Quando cheguei em casa e li o anúncio para minha esposa, descobrimos que era dono de um paraíso, né? E acabou não vendendo mais o sítio, né? Essa história chama Minha Grama é Mais Verde, né? Minha grama é mais verde. Às vezes nós podemos olhar para o passado agora e falar assim: puxa, mas o do fulano, né? Foi tão bom, né? Se a minha vida pudesse ser um pouquinho de como é que foi o do outro, né? E às vezes quando nós ficamos olhando para o que é do outro, a gente começa, algo que chama no nosso coração de gratidão, começa a sumir. Porque a gente se fixa tanto e a gente esquece das coisas que Deus fez por nós, né? Então eu quero essa noite aqui olhar com a igreja o motivo de gratidão que nós já temos a Deus a fazer esse ano. Vamos abrir as nossas Bíblias, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. O livro de Filipenses já está mais próximo do fim das Escrituras, da Bíblia. O apóstolo Paulo havia fundado essa igreja em sua segunda viagem missionária. Filipos foi a primeira igreja estabelecida na Europa, né? E é interessante que ele inicia essa carta que ele manda sobre gratidão. Ele inicia com gratidão e ele termina com gratidão. E é só um ponto para nós notarmos, é que ele estava preso, né? Ele está falando de gratidão preso, né? Olha que interessante. Então, Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura, como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos atentar bem aqui quando ele diz no versículo 11, ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu que nem sempre foi assim, tá? É um aprendizado. Ele se acostumou, é a palavra. Ele criou o hábito de viver, de ser contente. E a palavra contente aqui significa satisfeito,
independente de circunstâncias externas, tá? É essa palavra contente ou contentamento. Então hoje eu gostaria de deixar um princípio de gratidão no nosso coração, que é esse texto. É a ideia do texto que traz para nós, que é: Deus te proporcionou várias situações. Humberto pode colocar para nós. Deus te proporcionou várias situações. É essa a ideia do texto. Deus nos proporcionou no ano de 2016 e ainda está várias situações. E nós vamos olhar aqui alguma dessas situações. Nós começamos hoje e terminamos domingo que vem. E qual que é a primeira que ele usa aqui? Ele diz no começo do versículo 12: tanto sei estar humilhado. Humilhado. A palavra humilhado significa necessitado, um lugar mais baixo, uma posição inferior. Mas aqui a humilhação que ele está transmitindo é a humilhação de não ser recompensado ou reconhecido. O apóstolo Paulo, então, ele diz que ele aprendeu que pode não haver o reconhecimento para as nossas vidas, mas que mesmo assim ele está satisfeito em Cristo. Deus o vê, nesse sentido Deus o reconhece. Então, só para colocar ali a imagem. Talvez neste ano, e com certeza aconteceu, você não recebeu o presente que desejava receber, né? Ou o aumento salarial que você imaginava, ou o parabéns, ou algum elogio que tanto esperava. Talvez isso não aconteceu do seu familiar, seja qual o contexto que for. Talvez nesse sentido, a palavra humilhado é nesse sentido que ele está falando. Talvez você foi humilhado, você fala assim: puxa, mas eu fiz aquela comida tão saborosa lá, mas não falou nenhum muito obrigado, né? Ou, puxa vida, eu arrumei aquilo na casa, foi do jeitinho que ela gosta, mas nenhum, né? Parabéns, entendeu? Talvez isso não aconteceu, e com certeza não aconteceu com todos nós e em várias situações. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos nos alegrar no final do ano, porque a nossa alegria e a nossa satisfação e o nosso contentamento, ele não vem primeiramente das pessoas ou de coisas, ele vem do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está falando, e nós podemos agradecer por isso. E nós nos espelhamos em quem? Quem que é onde nós nos espelhamos? Daí a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, fala a respeito de Jesus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Jesus, ele se colocou numa posição onde não havia reconhecimento para salvar as nossas vidas. Pelo contrário, né? Quem que é? Solta Barrabás ou ele, né? Solta Barrabás, né? Crucifica ele, né? E não houve o reconhecimento aqui. Mas nós vamos ver que Deus, de maneira, né, o exaltou e ele está assentado com o Pai no céu. Mas isso é Deus que faz, tá? Não somos nós que exigimos. É interessante que quando nós falamos a respeito de humilhação e de honrar, conta-se a história de um barqueiro, né, que trabalha com barco, né, que ele fazia a vida atravessando viajantes num rio muito agitado. E ele gostava do seu trabalho, né? E ele fazia isso com muita segurança e com rapidez. E certo dia apareceu um sujeito lá muito snob, muito, como a gente pode dizer, nariz empinado, entendeu? E cheio de pose. E enquanto ele atravessava o rio, o doutor resolveu humilhar o barqueiro, né, aquele que atravessava, e disse assim para ele: o senhor sabe ler? Né? Daí ele disse assim: não senhor, eu não tive oportunidade de aprender. Daí o homem disse: você perdeu uma grande parte da sua vida por não saber ler. Daí o barqueiro ficou quieto, mas o doutor lá, né, o sabidão, insistiu e falou assim: mas fazer contas, o senhor sabe? Não sabe, sabe, né?
E ele disse assim: não, senhor, eu nunca aprendi a fazer contas, né? Ah, meu amigo, o senhor não sabe as maravilhas da matemática, né? O senhor perdeu mais uma grande parte da sua vida por não saber matemática. E nesse exato momento, conta que a canoa bateu e começou a vazar água e o barqueiro fez o que pôde, mas não conseguiu estancar o vazamento, parar o vazamento. Então disse para o seu passageiro: doutor, tire o sapato e o paletó que nós vamos ter que ir a nado, né? Vamos ter que nadar bastante, pois a correnteza ela é forte neste lugar. Mas meu amigo, eu não sei nadar. Não sabe nadar, doutor? Não sei, não tive a oportunidade de aprender. Ih, doutor, então o senhor perdeu toda a sua vida, né? Sabe, meus irmãos, existe, em várias situações existe a humilhação e existe a honra também, né? Existe o momento da humilhação, mas existe o momento da honra também, né? E o apóstolo Paulo, então, no versículo 12, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E a vida nos proporciona como essa história. No ano de 2016, várias situações. Existe o momento da honra, né? Honrado. É fartura. É ter acima do número. É contribuir para, é superar, né? Enquanto no primeiro não houve o reconhecimento, aqui Paulo, ele está contente porque mesmo não sendo reconhecido em alguma área, ele sabe que ele foi superior. Não para esnobar as pessoas, mas que isso aconteceu. É essa palavra honrado. É que em algum momento você foi superior a alguém em alguma área. Isso acontece. Ele não está falando aqui para humilhar os outros, mas isso acontece, né? Eu tenho certeza que em algum momento desse ano que passou, nós podemos ser gratos a Deus, porque você recebeu a nota 10. Né? Porque no dia do seu aniversário, pelo menos no dia do seu aniversário, né, te deram os parabéns. Isso aconteceu conosco, com todos. Ou em uma conversa informal, não se trata de se orgulhar, mas você foi colocado em uma posição acima. Não é nem de ser o melhor, mas de honra, né? Eu posso compartilhar com a igreja. Às vezes eu vou em um aniversário de um irmão, de uma irmã, né, o filho. Aí chega um momento que eu falo assim: pastor, o senhor pode orar? Aquilo é uma posição de honra, não é porque é melhor ou pior. E assim também com as nossas vidas. Às vezes a gente é colocado em uma posição de honra, que aconteceu, né? E nós precisamos aprender também a ser honrado, a saber que isso acontece, né? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:1, ele diz assim: meus queridos irmãos, continue progredindo cada vez mais. Existe a posição de honrado. Não é, não precisa elogiar, não é isso. É obrigado, louvado seja Deus, obrigado. Isso acontece com todos nós. E nós precisamos saber que isso aconteceu conosco. Porque quando nós percebemos que isso aconteceu, o nosso coração é grato. E às vezes nós fixamos somente em coisas ruins. Fui só humilhado. Esse ano, pastor, o senhor não sabe. Foi só humilhação, mas arrebentaram de todos os lados. Não é verdade. É que nós não aprendemos a enxergar que nós vivemos todas as circunstâncias. E o apóstolo Paulo, então, ele diz assim: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ele está falando assim, eu aprendi, eu fiquei esperto, eu aprendi e agora eu posso falar desse assunto. E a próxima é o seguinte: eu tenho certeza que Deus nos proporcionou esse ano, o ano que passou, momentos de fartura, que é o próximo, né? Aqui é satisfazer com alimentos, ou nutrir, né? É literalmente engordar. Sabe o que significa essa palavra fartura? É estômago cheio. No Nordeste eles falam bucho cheio, né? Quando eu terminava de comer lá, para eles entenderem
que eu não queria comer mais. Como é que o senhor está? Eu falava, bucho cheio. Ah, o pastor gostou, então. Então tá bom, né? É bucho cheio, né? Então é estômago cheio, é justamente isso. É bem alimentado, entendeu? Bem alimentado. Eu quero só fazer uma diferença aqui entre bem alimentado e gula, tá? Eu quero trabalhar um pouquinho aqui, porque a gente não compreende, né? Eu lembro que uma vez, faz muito tempo, faz anos, né? A minha prima foi orar e ela era adolescente e eu cochichei no ouvido dela. Eu falei assim, você vai orar, tomara que a gente não cometa gula, né? Eu lembro até disso, até o dia, era um domingo, né? Um almoço de domingo. O almoço de domingo é uma delícia, né? Todo mundo lá. E eu falei brincando para ela, né? E na oração, não é que ela falou assim, Senhor, não deixa a nossa família cometer o pecado da gula, né? Eu só sei que a hora que terminou aquilo, né? Aquilo não foi muito normal. Nós não costumamos orar daquele jeito, né? E eu sei que todo mundo ficou meio assim. Uns davam risada, outros não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Gula, vamos separar as coisas aqui. De fartura de gula, tá? Vamos deixar aqui. Gula não é somente comer bastante. É querer satisfazer algo do coração com alimento. Exemplo, você está ansioso e então você fica e você se farta daquilo, só que o seu problema naquela hora não era isso é gula, tá? E não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui de se deliciar quando faz aquela picanha ou quando faz aquilo bem gostoso, né? Que você vai lá e você vai comer e você vai comer bem. É lógico que para tudo há um limite, né? Mas não está falando aqui de comer bem, você entendeu? Podemos, agora, só deixar uma coisa aqui, não é... A gente não vive assim, né? A gente não vive comendo picanha todo dia e se acabando. Tá? Então, esses momentos não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com gula. Gula é quando eu tenho um problema na alma ou no coração e eu quero satisfazer no alimento. Aí é outro assunto, tá, meus irmãos? Então, só deixar de lado aqui esse assunto. Não estou falando aqui de ganho, de perda de peso, tá? Não tem nada a ver com isso, de comer na hora errada, tá? Não é disso que nós estamos falando, né? Estamos falando de se fartar, né? E daí eu quero botar aqui uma imagem deliciosa, né? É muito gostoso, né? Quem aqui, né, meus irmãos, não se lambuzou, né, de alguma coisa, né? Daquela lata de leite condensado, né? Ou daquele pacotinho de bis, né? E não se sinta culpado não, viu? Quando isso acontecer, tá? Estou falando aqui porque o apóstolo Paulo falou, né? Que ele aprendeu a viver momentos de fartura, né? Agora, se é todo dia desse jeito, aí, calma aí. Daí nós vamos entrar no outro assunto, tá? Que não é isso. Mas há momentos de prazer e que a gente pode chegar e falar assim, Deus, obrigado. Irmãos, às vezes eu saio, né, das visitas, né, ou de algo que eu fui, eu falo assim, Deus, obrigado, sem culpa nenhuma. Que gostoso, né? É gostoso, né? Você sai de um restaurante, né, sem culpa nenhuma. Foi Deus que proporcionou aquilo. E quem de nós não passamos por isso esse ano? Nós temos que agradecer por tudo. Talvez nós não vivamos assim, talvez alguns tenham mais que isso ou não, mas o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver assim. Olha que interessante. Ele aprendeu que quando o estômago ficou cheio, ele falou assim, puxa, eu aprendi que era o momento para aquilo. Não, agora não, agora eu não. Não, agora. Isso. Vamos aproveitar esse momento. Os irmãos estão entendendo bem, né? Eu quero com isso, porque às vezes a gente cria, né, uma imagem de que a gente não pode se deliciar, né, no comer. Pode, né? O que não pode é que seja gula, que seja outra coisa, você entendeu? Que não seja somente a fartura, né? Palavra de Deus. Aí você fala assim, pastor, acho que o senhor está puxando um pouquinho aí, né?
Não, não estou não. Olha o que disse quando Jesus, ele multiplicou. Ele diz assim, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, sobejaram, recolheram ainda. Conta-se a história então que Jesus, o próprio Jesus, ele já era fim de tarde, né? Ele havia curado e muitas pessoas então perto de Jesus, e os discípulos começaram a ficar preocupados com aquilo. Ele falou assim, despede deles, né? Porque como que esse povo vai voltar à noite para casa, né? E então Jesus falou assim, não, dá para eles primeiro de comer, vamos fartar esse povo, né? Aí os discípulos falaram assim, mas nós não temos, né? O que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixinhos. E então Jesus falou assim, dá para mim aqui. E Jesus então multiplicou. E a hora que Jesus multiplicou, o que esse povo fez? Fartou. Estômago cheio. É essa a palavra. Era o momento para... Aí agora, vão em paz. Sejam felizes de bucho cheio. Né? Meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus. Deus nos proporcionou várias situações do nosso dia a dia. Aí entra um versículo bem interessante. Olha o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas usam esse versículo totalmente fora do lugar, não tem nada a ver com o que está falando, né? Às vezes usa, não, eu tudo posso sim, eu posso, né, ter essa casa, ter esse emprego que Deus eu determino, ter esse carrão. Quando na verdade é o contrário. Jesus ele está falando assim, a palavra de Deus está falando assim, eu posso aprender a viver satisfeito, contente em todas as circunstâncias, porque eu tenho Jesus no meu coração, e por eu ter Jesus no meu coração, Ele me fortalece, Ele me reveste de força, Ele me faz crescer, Ele me dá capacidade, Deus me ajuda. E nesse sentido nós podemos agradecer a Deus. O perigo nosso é nós queremos aprender a só ser honrado. O perigo nosso é nós queremos aprender só fartura. O que ele está falando aqui é que a vida é uma junção de várias coisas. Há um equilíbrio, há um dia que está lá em cima, um dia que está lá embaixo. E então eu posso sim aprender a viver. E eu quero chegar junto com os irmãos aqui no fim do ano e poder dizer, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque nós aprendemos a viver. Em todas as circunstâncias, nós somos felizes no Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos encerrar esse ano com gratidão no coração de todas as circunstâncias que Deus nos proporciona. Talvez aquele momento que você, puxa, eu gostaria de ter recebido um elogio. Talvez foi bom você não receber mesmo, para aprender que às vezes a gente não faz só para ser reconhecido, não, a gente faz por causa do outro. Né? Então nós precisamos aprender com todas as circunstâncias. Aprender. Que a gente possa chegar esse fim de ano e falar assim, como Paulo, eu aprendi. Eu aprendi. Vamos pensar nesse sentido, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas humilhação, pelas honradez, pelas farturas, e vamos dizer, Senhor, eu posso, Senhor, aprender a viver contente em todas as circunstâncias, porque o Senhor mora no meu coração e o Senhor me fortalece. O Senhor coloca a força dentro de mim. Senhor amado, estamos aqui diante da Tua palavra, ó Deus. Queremos dizer para o Senhor, obrigado, ó Pai, pelo ano de 2016. Obrigado pelas farturas, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelas honras. Obrigado, ó Deus, pelas humilhações. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor deu as mais variadas situações para nós aprendermos que é o Senhor que está conosco, ó Pai amado. Obrigado por esta igreja, ó Deus.
No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.